cuidar de abrir a nossa atividade. Ok. Então, muito obrigada, Cléo, né? Obrigada, professora Simone, as gestoras desses encontros, trabalho também de muito coração que elas fizeram, ou a Cléo correu muito atrás aí de levantar essa semana, né, pedagógica da IAD. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente, boa noite, um excelente semestre aos senhores, com bastante saúde e energia, que é o que mais precisamos, competências e conhecimentos nós temos, e vamos aqui nos ater, né, à temática da noite, porque se trata de assuntos tão e extremamente importantes para o nosso caminhar, o caminhar da educação à distância, do curso de gestão empresarial, e do papel, né, e da compreensão dos senhores né, de como cada um vai desenvolver ou desenvolverá o seu papel todo início de semestre. Reflexões, conhecimentos, né, trocas de ideias, de muitas melhorias. Então, absorvam, aproveitem, né? Foi tudo muito desenvolvido, né, Cléo? Foi criado com bastante atenção ao curso, ao novo PPC, ao trabalho colaborativo, ao papel dos senhores dentro do curso, dentro dos componentes. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem, sabe, de coração aberto, concentrados aqui, porque a gente sabe quem fica recebendo mensagem, fica sabendo das reuniões nas unidades. Então, o tempinho que a gente tem semestralmente é tão curtinho, né? Porque, a bem da verdade, 2 horas é muito pouco para o tanto de coisas que a gente precisa discutir, melhorar, incorporar. Mas eu desejo a vocês um ótimo aproveitamento, né? E tenham certeza que, como eu, aproveito essa oportunidade para aprender. Eu aprendo muito com a professora Thelma, com a professora Cléo, com o meu time, com a equipe, e vocês fazem parte do time também, tá bom? Gente, bom evento para nós, vamos curtir aqui, tá bom? Um abraço, Cléo, te devolvo a palavra, estou por aqui assistindo, ó, em loco. Eu vou fechar a câmera e o microfone. Muito obrigada, Cléo, Simone Viana, obrigada. Aos nossos convidados, muito obrigada pela boa vontade, mais uma vez, professora Gleice. Assim, é só o amor e a energia para retribuir a vocês. Que vocês tenham muita saúde, muita paz, muito amor, muitas conquistas, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Kátia. Eu e Thelma seremos as responsáveis por manter vocês aqui até às 9 horas, né, Thelma? Isso mesmo, Cléo. Isso mesmo. Sejam todos bem-vindos. E aí a gente fez, né, um combinado, né? Eu vou falar um bocadinho agora com vocês sobre o tema que a gente está propondo para essa nossa reflexão. E logo depois, a Thelma vai passear com vocês por alguns slides, por uma apresentaçãozinha pequena, né? Para ampliar um pouco essa nossa conversa e, posteriormente, vocês poderem fazer suas intervenções, suas perguntas, as suas colocações aqui para a gente. Tudo bem? Bom, então, para os que me conhecem, oi. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Cléo Tibiriçá. Eu trabalhei muito tempo na coordenação dos projetos integradores de 1 a 4, juntamente com a professora Leila e com a professora Kátia. A partir deste semestre, eu estou trabalhando no apoio pedagógico à coordenação geral, né? Então, eu tenho, obrigatoriamente, eu tenho um olhar sobre o curso todo, né? Assim como a Kátia, né? E o que nós vamos falar aqui com vocês nessa nossa primeira reflexão está longe de ser alguma novidade. A maioria dentre nós já fez algum curso, ainda que seja
uma especialização em didática do ensino superior, em licenciatura, já trabalhou com a docência para a educação superior, a maioria, né? E aqueles que não tiveram oportunidade de ainda fazer alguma formação nessa área, esses colegas têm por hábito procurar, eles se informam, eles perguntam, eles pedem orientação de material, de leitura, de curso, etc. Então, a gente não está falando aqui de nenhum mistério ou de nenhum segredo, né, para nós, né? O que a gente está falando, a gente vai falar da questão do trabalho colaborativo, né? Então, cumpre-nos desenvolver essa competência nos tecnólogos de todos os cursos superiores de tecnologia, né? Então, está lá, se vocês olharem, né, nas diretrizes dos cursos superiores tecnológicos, nos catálogos de cursos superiores tecnológicos, nas diretrizes emanadas por alguns órgãos internacionais, como a OCDE, o Fórum, a gente usou a fonte mais recente, a Thelma vai falar com vocês, né? O último Fórum Mundial, né, em sua abertura, vai falar do quê? Vai falar das competências que precisam ser desenvolvidas nas pessoas que vão trabalhar, que precisam trabalhar, né? E a gente está cansado de ouvir, a gente faz um monte de capacitação, a gente faz um monte de curso, tal, está escrito nos nossos projetos curriculares. Nos cabe desenvolver a competência do trabalho em equipe, a competência do trabalho colaborativo, para que os alunos, para que os tecnólogos possam resolver problemas de forma colaborativa, resolver problemas por meio do diálogo, da reflexão coletiva, enfim, da troca, né, da interação. Ora, então, isso não é novidade para ninguém, e a nossa primeira questão, minha e da Thelma, foi, mas a gente faz um esforço para desenvolver, sim, no docente, essa competência, mas e o professor? Né? O professor tem essa competência desenvolvida? Nós temos, nós fomos formados para trabalhar de forma colaborativa, nós temos uma experiência, nós temos uma prática na vivência coletiva, no trabalho colaborativo, na resolução colaborativa de problemas. A gente pode dizer que somos docentes, como qualquer docente, né? Que somos docentes da educação superior, com a competência do trabalho colaborativo. A gente pode dizer isso? Será? Né? Então, essa é a nossa reflexão para hoje, porque se a nossa resposta para essa questão que eu joguei aqui agora for não exatamente, só para não responder não, nós não temos essa competência, a gente pode responder assim, ó, não exatamente, né? A gente, como a gente vai ser, a gente está sendo estimulado, mais que estimulado, a gente está sendo demandado não só a construir essa competência no trabalho com o nosso aluno, mas a gente está sendo demandado a realizar, a mostrar essa competência ativamente na nossa prática docente, no nosso dia a dia, né? Como é que a gente concebe trabalhar coletivamente? A gente faz isso? Se a gente não faz, a gente vai ter que fazer. E o que a gente acha disso? Thelma, é por aí, né, que a gente vai conversar? É isso mesmo, Cléo. A gente vai tratar muito sobre esses assuntos hoje, na verdade, fazer uma reflexão aqui junto com o pessoal. Posso começar a compartilhar? Pode. Tá todo, ó, já somos 130. Olha, que lindo. Criaturas ávidas.
Vou compartilhar aqui a minha tela, então. Já conseguem observar? Conseguem observar a minha tela? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. A nossa proposta hoje é pensar, né? Primeiro, justificando esse tema. A Cléo já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente pensa muito em desenvolver nos nossos alunos essas características. A gente quer que eles sejam autônomos, a gente quer que os nossos alunos sejam protagonistas, a gente quer que eles trabalhem em grupos, que eles consigam desenvolver colaborativamente projetos, atividades, trabalhos de conclusão de curso. Várias disciplinas apontam para essa direção, né? E no curso de GEMP isso fica muito claro. Me parece que o curso está direcionado para isso. E como a Cléo falou, no último Fórum Econômico, trabalhou-se muito, né? Comentou-se muito sobre as profissões do futuro, sobre qual é o perfil desse profissional, o que se espera do profissional do futuro. E definiu-se que muitas das profissões que hoje existem, daqui a uma década, elas sumirão, elas não estarão mais aqui. Da mesma forma que se imagina que de cada 5 crianças que hoje estejam no ensino fundamental, pelo menos 3 delas vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E aí entra o nosso dilema como educador. Se os meus alunos, daqui a alguns anos, 3, 5, 10, vão trabalhar ou podem trabalhar em profissões que ainda não existem, o que eu devo ensinar para esse povo? Como que eu posso ser útil? Né? Está claro que o acesso à informação eles têm. Basta apertar uma tecla do computador e eles têm muitas informações, todas as informações. Inteligências artificiais aí dão respostas em segundos. Então, a informação, o acesso à informação não é mais um diferencial. Portanto, a educação como eu tive, o pessoal da minha geração teve, o pessoal que tem 30 anos teve, o pessoal que tem 50 anos, esquece, essa educação não cabe mais hoje, né? O mundo está mudando muito rápido, a tecnologia nos surpreende a cada dia, e a gente vive num tempo de ruptura, e, consequentemente, num tempo de necessidade de ser flexível. E é aí que a gente se depara com... Deixa eu ir para o próximo slide, vamos ver se ele me permite. Pronto. Com essas 10 competências que o Fórum Econômico Mundial, em 2020, listou como sendo as necessárias para os profissionais do futuro. Claro que eles ainda não sabem quais serão as profissões que existirão, mas sabem quais as áreas estarão em maior ascensão, que possibilidades há, né? E as competências, sem dúvida, já foram levantadas. Então, vamos ver o que cada uma delas tem a ver com colaboração e qual a necessidade da colaboração no meio disso daqui. Primeiro, resolução de problemas complexos. Para desenvolver essa competência, vai ser necessário que eu tenha uma visão sistêmica, ou seja, eu vou precisar ampliar o modo como eu analiso as situações. E para isso eu vou precisar me comunicar com as pessoas, eu vou precisar colaborar com as pessoas. A colaboração, a interação vai ser fundamental. A segunda característica aqui é o pensamento crítico. Puxa, eu só consigo desenvolver o pensamento crítico quando eu me abro para conhecer o pensamento do outro, para entender conhecimentos alheios. Não adianta só entender o que eu sei. Eu vou precisar me abrir às ideias, ao conhecimento do outro, né? Senão eu não construo um pensamento crítico. A criatividade. Quanto mais contato eu tiver com ideias dos outros, com projetos de outros, maior possibilidade de criar coisas diferentes. Então, a minha criatividade ela é semeada com a criatividade alheia. De novo, colaboração.
Quando a gente fala em liderança e influência social e também de coordenação, nós estamos falando aí de colaboração pura. É gente respeitando gente, é um grupo se aliando para formar uma equipe com um objetivo comum. A gente está falando aqui de colaboração. Quando eu penso em inteligência emocional, saber lidar com as minhas fragilidades, com os meus sentimentos e principalmente com as minhas reações. Claro que isso em relação ao outro, as situações com o outro. Eu não convivo sozinha, né? Eu preciso conviver com diferenças comportamentais. Eu preciso saber gerir a minha comunicação e as minhas emoções. E isso eu vou conseguir fazer muito melhor se eu estiver em processos colaborativos. Capacidade de julgamento, de tomada de decisões, é uma outra característica, uma outra competência muito importante do profissional do futuro. Bem, julgar, decidir, são ações imprescindíveis dentro de qualquer equipe, né? Eu preciso julgar o que é importante, o que não é, eu preciso decidir o que deve ser feito imediatamente, o que pode ser deixado para depois. Quando a capacidade de julgamento e a tomada de decisões são coletivas, os erros, os riscos tornam-se cada vez menores, não é? Porque eu tenho uma amplitude de visão, de pontos de vista. Eu não decido sozinha. Portanto, de novo, aqui, quando a gente fala em colaboração, isso vai ser imprescindível para essa característica. Depois, orientação para servir, nós estamos aqui falando de trabalho em equipe, ou seja, colaboração. Quando tratamos de negociação, envolve o respeito, envolve o processo de comunicação, entender que é possível fazer acordos, né, com o outro. Tanto acordos em que eu preciso ser flexível para deixar de lado um ponto de vista e aceitar que o do outro pode ser melhor, ou para saber convencer o outro de que a gente pode associar duas visões para chegar num elemento comum favorável e benéfico a todos. Então, isso também será feito pela colaboração. E, por fim, a flexibilidade cognitiva, que é o famoso pensar fora da caixinha, né? Buscar soluções menos óbvias. Quanto mais processo colaborativo eu tiver, muitas soluções mais efetivas eu vou encontrar. Então, percebam que quando a gente pensa em colaboração, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui sobre competências do profissional do futuro. Mas aí, a gente exige muito isso do nosso aluno. E o professor? Tem essa habilidade? O professor trabalha em equipe? Gosta de trabalhar em equipe? Vamos lá. Vamos pensar em qual é a nossa realidade. Nós temos uma rotina profissional muito solitária. Eu entro na sala de aula, crio o meu plano de ensino sozinha, o meu plano de aula sozinha, vou lá, crio as minhas estratégias, o meu método de avaliar. Às vezes eu tenho uma curiosidade absurda de saber como o meu colega trabalha, mas nenhum de nós se sentiria muito confortável quando, se um colega entrasse e falasse assim, vou assistir sua aula. Parece que a gente está sendo observado, né? E a gente, às vezes, cria projetos tão legais, a gente cria estratégias tão boas, só que nem sempre a gente tem espaço para colocar isso para o outro. Então, a gente não tem espaço para esse debate coletivo, a gente não tem tempo para conversar com os nossos colegas, a gente muitas vezes não se encontra, o espaço na sala dos professores ele é muito rápido, esse tempo que nós temos. Muitas vezes os problemas são comuns. A gente sabe que aquele é o aluno difícil e que se ele é difícil para mim, também é para o outro professor. Nós sabemos que aquela turma é menos empática, aquela turma é mais
difícil de puxar ali um pensamento crítico, aquela turma é menos colaborativa, aquela turma é menos participativa. Então, muitas vezes os problemas são comuns, mas a gente não consegue conversar para responder, para resolver esses problemas que são comuns. E aí vem esse sentimento de impotência. A gente fala, puxa, são tantos problemas, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um monte de trabalhos, eu tenho pouco tempo, eu tenho um monte de coisas para corrigir, eu tenho problema com esse aluno, com aquele, eles não foram bem na minha avaliação. Então, às vezes, esse monte de problemas acadêmicos me dá a sensação de impotência. E se eu, Thelma, sinto isso, eu sei que cada um de vocês também já sentiu e sente em várias situações. A gente trabalha demais, a gente nem sempre consegue planejar com a qualidade que gostaria. A gente ganha pouco, isso é inegável. Por ganhar pouco, tem que trabalhar em muitos lugares, em muitas unidades ou em várias instituições de ensino. Nós somos pouco valorizados, ficamos ali no anonimato, né? Existe um baixo estatuto social para o professor. E tudo isso gera desmotivação, cansaço, estresse. E aí vem duas doidas aqui numa noite de hoje falar em trabalho colaborativo, como se fosse a coisa mais legal do universo. Só que estamos falando para você que está voltando aí de férias, mas que tem esse quadro aqui, olha, de às vezes trabalhar sozinho, desmotivado, ganhando pouco, trabalhando demais. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Vamos pensar um pouco no que é a colaboração antes de entrar com qualquer proposta. Vislumbrando aquele cenário meio mórbido que eu mostrei agora há pouco, mas real, vamos falar um pouquinho sobre a colaboração. Colaboração, ela envolve várias pessoas diferentes, somos pessoas diversas em valores, em competências, em idades, em projetos. Então, somos pessoas diferentes, trabalhando para alcançar um objetivo comum. É isso que é uma colaboração, é isso que é um trabalho colaborativo. Há pessoas, e são muitas, que preferem o trabalho individual e que consideram a colaboração ineficiente e até arriscada. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto, eu odeio trabalho em grupo. Eu não gosto de me reunir para fazer nada. Isso nunca dá certo. Se você perguntar na sala de aula, por favor, levante a mão, quem sempre trabalhou em grupo e deu certo, não vai ter um que vai levantar a mão. Se você perguntar em sala de aula, levante a mão, quem já trabalhou em grupos e carregou colegas nas costas, você vai ter a sala inteira de mãozinhas levantadas. Então, com o professor não é diferente não, tá? Eu, você, todo mundo aqui já teve experiências horríveis com trabalhos em equipe, com trabalhos colaborativos. Mas a gente está querendo ressignificar isso. A gente está pensando que se a gente quer incutir no nosso aluno uma competência que ele terá que desenvolver obrigatoriamente no futuro, e não é nem um futuro longe demais, obrigatoriamente também a gente precisa desenvolver em nós. Não dá mais para fugir disso. Vamos lá. Bom, vamos só levantar agora vamos fazer aqui algumas reflexões. Por que será que eu não gosto de trabalhar em grupo? Porque eu acho que o outro não vai trabalhar tão bem quanto eu? Porque eu acho que o outro não é tão competente quanto eu? Porque eu acho que o outro vai se encostar, que eu vou trabalhar mais do que ele? Será que isso também não é um pouco de arrogância? Será que isso não é uma dose de prepotência? Será que a gente está dando o devido valor ao nosso colega? A gente está dando tempo para ele provar? Ele pode ser muito melhor do que nós. Você já pensou nisso?
Nós temos gente muito boa aqui. Nós temos um monte de doutores, de pós-docs, nós temos gente com experiência, larga experiência aqui no magistério. Nós temos gente, assim, ó, que bota a mão na massa e trabalha muito bem. Só que a gente se coloca nessa atitude de eu não confio. Eu quero fazer sozinha. Bem, será que ninguém tem uma ideia melhor do que a minha? Nunca. Vocês estão percebendo o lugar em que a gente se coloca? Estão percebendo também o lugar em que a gente coloca o outro? É curioso, né? Mas a gente não pensa muito nisso. Por outro lado, vamos aqui, eu tô só divagando, tá, gente? Será que todo mundo sabe colaborar? Todo mundo tem esse empenho de trabalho colaborativo? Ou será que isso é treino? A gente precisa começar e ir puxando quem ainda não sabe trabalhar com isso. Será que a gente não precisa insuflar uma equipe, sabe? E às vezes começar devagarzinho e ir fazendo um trabalho de formiguinha? Existem aqueles que adoram a lei do mínimo esforço? Existem. Como lidar com isso? Né? Talvez chamando a responsabilidade. Ou seja, temos aqui questões muito sérias a serem discutidas. Sem dúvida nenhuma, é imperativo saber como colaborar e quando colaborar. E eu preciso ter a compreensão de que, para eu fazer um processo colaborativo, eu preciso conhecer muito bem o projeto em que eu estou entrando. Eu preciso conhecer as habilidades, as competências necessárias, e de que forma que eu posso trabalhar nisso. Se eu não conhecer o todo, eu não vou saber em que parte eu posso interagir, interferir. Eu vou ter que entender o que é respeito. Eu vou ter que entender a fragilidade do outro e as minhas próprias. Eu vou ter que entender que nem sempre eu vou ser o melhor, o líder, porque eu não sou. Tem gente que vai saber muito mais do que eu. Então, depois desse monte de provocações, que foi isso que eu fiz, vamos falar um pouco sobre teoria, porque tem gente muito séria falando sobre isso. Zanatta e Loyola são dois autores que indicam que o trabalho colaborativo entre docentes é um excelente espaço de aprendizagem, permitindo a identificação de forças, fraquezas, dúvidas e necessidade de reconstrução. O que isso quer dizer? Que quando eu junto um monte de professores para trabalhar, eles conseguem identificar o que esse grupo tem de bom, o que a gente, nossa, isso a gente faz muito bem. Puxa, nisso a gente está falhando. Nossa, será que a gente está bom aqui? E isso aqui certamente precisa ser arrumado. Veja que quando a gente já tem essas percepções do que está ruim, do que está bom, das dúvidas do que a gente tem e do que precisa ser consertado, a gente já tem um leque enorme de caminhos a seguir. E quando a gente pensa em educação, nós estamos pensando em eficácia, em qualidade. Roldão, 2007, ele menciona que esses autores, Lee e Schumann, desenvolveram um projeto de investigação em diferentes disciplinas curriculares. E eles mostraram em que uma série de professores trabalhando juntos, eles chamavam esses professores de professores aprendentes. E eles mostram que quando esses professores aprendentes se associam, tem uma melhoria do conhecimento profissional e da eficácia do desempenho docente. Então, vejam aqui, chega de achar que somos os melhores em tudo, nós não somos. Somos os melhores quando nos associamos. Somos os melhores quando aliamos o que nós temos de melhor. E aí, sim, nós melhoramos o nosso conhecimento profissional e o nosso desempenho docente. Mais contribuição teórica, veja aqui. Correia 2007 diz que o trabalho colaborativo é um processo articulado que
permite melhoria dos resultados. Ele fala que a criação de relações de colaboração é condição essencial para desenvolvimento curricular eficaz, para desenvolvimento profissional dos professores frente a esse tempo de mudanças educativas. Ou seja, para ele não há um outro caminho senão colaboração, é condição essencial para melhorar o currículo de professor e desenvolver o currículo eficaz. Olha que interessante. Então, tem muita gente já pensando nisso e trabalhando dessa forma, trabalhando com consultorias, fazendo esse trabalho nas escolas, nas universidades. Fulano e Hargreaves dizem que a colaboração e a colegialidade pressupõem que o melhoramento do ensino é uma questão coletiva, é mais uma questão coletiva do que individual, e que processos de análise, avaliação, experimentação em conjunto com os colegas são oportunidades de aperfeiçoamento dos professores. Então, para melhorar o ensino, não é cada um fazendo o que pode de melhor, não. É tudo junto, é trabalhar coletivamente. Tem alguém com o microfone aberto? Devo ser eu. E só para finalizar aqui, Correia diz que a cultura de colaboração deve ser entendida em cada comunidade escolar como uma atitude dos docentes de entreajuda, confiança e respeito mútuo, que incentiva estratégias e formulação de respostas adequadas às necessidades. Então, juntou professores, nós temos entreajuda, um ajudando o outro. Tem que ter confiança, um confiando em que o outro vai fazer, o outro vai ajudar. Eu tenho que tirar essa desconfiança de que, eu vou trabalhar sozinho, eu vou fazer e o outro vai ganhar os louros. Para com isso, gente. Não tem mais criança de quinta série. Não estamos mais com 10 anos. Né? E tem que ter respeito ao conhecimento do outro, que pode ser muito maior do que o meu. E aí, para trazer um pouquinho do que, saindo aqui da teoria e indo para a prática, eu queria contar um pouco do que a gente já faz no PI. No PI, a gente já tem tentativas de trabalho colaborativo. Nós temos um grupo de WhatsApp, e eu coloquei aqui, grupo de WhatsApp ou sala dos professores. Por quê? Porque eu acho que esse grupo é muito mais uma sala de professores do que um grupo de WhatsApp. Eu nunca havia participado de um espaço tão colaborativo. Eu tenho certeza que se houver aqui professores do EAD e que atuam no PI, como mediação de PI, vai haver aí depoimentos incríveis falando sobre isso. Por quê? Porque ali nós temos ações de ajuda mútua o tempo inteiro. É um lugar de troca, é um lugar de engajamento, é um lugar de acolhimento, é um lugar em que a gente tem experiências pedagógicas o tempo inteiro sendo formuladas. Cada professor que tem alguma dificuldade entra ali e coloca sua dúvida. Por exemplo, puxa, eu estou com um caso de um aluno em que ocorreu isso, e eu estou com dúvida em como proceder, em como responder a ele. Rapidamente já entra 3, 4 dizendo, olha, eu tive uma experiência como essa e agi dessa forma, ou, olha, eu ainda não vivi essa situação, mas eu faria isso, olha, sugiro que você faça tal coisa. Então, esse sentir que você não está só, que ali tem uma coletivização docente, é muito importante. A gente se sente apoiado. O AVA é muito confuso quando a gente trata do PI, porque ele tem um monte de especificidades, um monte de detalhezinhos, né, na hora de lançamento, etc. E a gente se esquece, muitas vezes, como é que eu faço mesmo isso? Se eu quiser replicar uma mensagem para tal grupo e não para esse, se eu quiser...
Aí a gente coloca lá a dúvida, nossa, imediatamente já tem alguém que faz um videozinho, o outro já cria ali faz um print, olha, essa tela, Thelma, faça desse jeito. Então, é um espaço muito gostoso, é o lugar onde o professor tem que frequentar. Por quê? Porque ele ajuda e ele é ajudado. Se presencialmente a gente precisa de um espaço na hora do intervalo que seja aconchegante, de paz, de tranquilidade, um lugar em que você tenha ali um espaço de aconchego, no PI a gente se sente confortado nessa sala. A gente também dá risada, a gente traz textos, traz sugestões de vídeos, ou seja, ali a gente se ajuda muito. Uma outra experiência que eu posso também apontar no EAD, e eu posso falar dela porque eu estava imersa, foi um desafio que a Cleo nos lançou há 1 ano atrás. Ela juntou os professores de PI 1 e falou assim, olha, eu quero que vocês comecem um trabalho colaborativo no PI 1. Eu quero que vocês façam um planejamento conjunto, eu quero que vocês pensem fóruns juntos, façam propostas juntos, pensem em métodos de trabalho. Nós ouvimos, quietos, no maior silêncio, e cada um ruminando, né, dentro de si. Como que aquilo seria possível? Porque, de repente, eram mais de 10 professores, talvez 12 ali, cada um trabalhando do seu jeitinho, num jeito totalmente diferente do outro, já consolidado há um tempão, totalmente acomodado, né? Tranquilíssimo na forma como trabalhava. Cada um já tinha sua forma de articular-se com o aluno, cada um já tinha certeza que o seu jeito de trabalhar dava muito certo. Já tínhamos sido avaliados, muito bem avaliados, inclusive, cada um com a plena certeza de que era o melhor, de que trabalhava de uma ótima forma, né? Que estava dando certo. E, de repente, vem o desafio. Conversem, analisem, repensem, investiguem, vejam os problemas, cheguem a um consenso. E aí, nesse grupo tão heterogêneo, de idades tão diferentes, de ideias tão diferentes, pensamentos tão diversos, linhas de trabalho totalmente opostas, a empreitada era grande demais. É claro que a gente começou a ter um monte de resistências. A gente resmungou, teve ranger de dentes, a gente fez de tudo, cada um pensava de um lado, pensava do outro, isso não vai dar certo, às vezes conversava com um colega, mas como na prática isso pode resolver? A gente fez um monte de reuniões e começamos levantando problemas comuns. Vamos lá. Que problemas eu tenho no meu PI, que você também tem, que você tem, que você tem, que você tem? Começamos trocando experiências. Como que eu faço? Como você faz? Porque para a gente criar algo que seja comum, eu preciso ouvir como o meu colega trabalha, né? Até que chegamos num primeiro rascunhão ali, num primeiro planejamento. Isso foi feito em 2023-1. Saiu ótimo? Não, não saiu não. Saiu mais ou menos. Saiu meio mequetrefe. Saiu começando, mas já era alguma coisa. A gente, a princípio, criou fóruns para serem lançados todos iguais. Criamos um cronograma e os fóruns eram lançados todos no mesmo dia. Pensamos em fóruns iguais. Então, o processo avaliativo tornou-se comum, mas cada professor tinha ali ainda o seu jeitão de lidar com o aluno. Claro que cada um continuou nas suas particularidades, né?
Mas vou te dizer que foi ótimo? Não, 2023-1 ainda foi estranho, porque a gente fez um monte de programação no começo do semestre, teve professor que comprou ideia, teve professor que não fez nada disso, que participou das reuniões jurando que faria, mas não fez nada, teve professor que mandou suas contribuições, teve professor que não contribuiu, e a gente ficava ali atrás e tinha que começar o semestre e a pessoa ainda não tinha mandado. Então, assim, terminamos, fizemos o que deu nessa primeira etapa, mais ou menos. Vou dizer o meu relato. Eu fui até o meio do primeiro semestre de 2023-1, dizendo para um colega assim, sabia que isso não ia dar certo. Tinha certeza que isso não ia dar certo. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos terminar o semestre, aí a gente lista todas as ações feitas, e a gente lista o que deu certo, o que não deu certo, e entrega para a Cleo, e fala assim, olha, tentamos. Terminou o 2023-1, eu já estava com uma outra visão, pensando assim, olha, o que não deu certo pode ser reformulado. A gente pode mudar aqui, ali, ali, ali. E veio 2023-2. Foi aquela época de greve, início de greve, alguns professores em greve, a Cleo, inclusive, algumas pessoas em greve, outras não. Juntamos quem não estava em greve, falei, vamos ajeitar esse negócio aqui, vamos ver como a gente consegue reformular. Reformulamos, fizemos uma remodelação e terminamos o ano de 2023-2, que foi um semestre muito mais tranquilo. O grupo notou que as articulações conjuntas favoreceram a equipe, tornaram o trabalho mais leve, eliminaram muitos dos problemas que nós tínhamos, diminuiu a quantidade de trabalho para a equipe individualmente, diminuiu o trabalho individual, porque como a gente trabalhou em equipe, o trabalho individual ficou mais leve. Não acabou com a individualidade de cada professor, porque cada um mantém o seu jeitão, cada um associou atividades a mais, mudou aqui, mudou ali, fez algumas articulações diferentes. O trato do mediador com cada um de seus grupos, com as suas equipes, com seus alunos, é algo muito, muito individual mesmo, então isso não dá para generalizar. Mas o que nós percebemos? Que foi muito legal. A gente refletiu sobre o que nós havíamos visto ou feito no primeiro semestre, melhoramos para um segundo e notamos que nós somos um grupo bastante heterogêneo, mas com problemas comuns, portanto, podemos trabalhar coletivamente. Essa heterogeneidade favoreceu o crescimento do grupo. E aí ficamos pensando, mas espera aí, isso foi só em PI 1? Como que a gente vai seguir daqui para frente? Hoje a proposta é estender isso, é estender essa experiência para outros PIs, que eu tenho certeza a gente vai ter a mesma resistência, a mesma reclamação, vai ser difícil a princípio. Não só para PIs, né, Thelma? Sim, é o que eu ia falar agora, Cleo. Não só para PIs, mas também para o curso em geral. E aí nós ficamos pensando, eu, a Cleo, a equipe, como que a gente poderia trabalhar colaborativamente com colegas de mesma área? Porque nós temos vários colegas de mesma área. Quantos mediadores em inglês, quantos em linguagem, quantos em matemática, não é? Então, aí nós chegamos aqui, algumas propostas, algumas ideias, mas eu tenho certeza que vocês que são da área vão achar muito mais do que a gente trouxe aqui.
Aí nós pensamos em algumas possibilidades. Olha, criação de videoaulas organizadas por eixo. Então, assim, linguagens. E essas videoaulas seriam conduzidas por um grupo de professores. Então, não é só um falando, tem lá um grupo de professores fazendo aquelas videoaulas. E enfatizariam conhecimentos básicos, que sejam comuns a todas essas disciplinas, mostrando, então, como funciona o todo e depois indo para as especificidades das disciplinas. Isso seria incrível. O aluno, ele adora ver o nosso professor junto com outros. Pensamos também em conjuntos de atividades avaliativas, não avaliativas, que fossem comuns às disciplinas de mesma área. Isso até reduziria a quantidade de tarefas, né? Nós percebemos que, às vezes, há épocas em que o nosso aluno está lotado de trabalho, ele está cheio de atividades, e as coordenações sabem o quanto os nossos alunos reclamam disso. Nossa, tem prova, tem que entregar PI, e ainda tem trabalho para entregar, tem tarefa avaliativa, isso vale nota. Nossa, eles reclamam demais. Vejam que, se os professores fizessem atividades conjuntas, essas atividades ganharíamos tempo, o aluno ganharia tempo, e essas atividades obrigariam que o aluno fizesse associações de ideias, de análises, de realidades, o que seria muito mais interessante. Nós estaríamos formando um aluno muito mais crítico. Pensamos também em aulões multidisciplinares. O nosso canal está cheio de aulões, mas tem um monte deles, todos individuais, que aí ficam longos, maçantes, chatos. E se eles fossem multidisciplinares? Se eu botar lá, sabe, alguns professores para discutir, e tem grupos que me falam assim, Thelma, mas nosso grupo é muito grande. Que beleza, que maravilha. Põe lá 10, faz uma mesa, discute, reflete sobre um tema, sabe? Faz um aulão sobre um tema super legal, da atualidade, e vai puxando alguns contextos associados a disciplinas. Isso seria incrível. Alguns professores preferem ficar em bastidores, põe lá no chat para ir retirando dúvidas, ou seja, tem função para todo mundo. Outra tarefa interessantíssima seria a organização de biblioteca, de videoteca, comum a uma área, destacando alguns contextos complexos das disciplinas. Por exemplo, a gente tem, muitas vezes, na nossa biblioteca, livros, artigos científicos, mas e se a gente também trouxesse coisas legais? Filmes, documentários, reportagens, sabe? Materiais em que o aluno transitasse, visse relação com a aula que ele teve, com o projeto que ele está desenvolvendo, com o TG que ele vai ter que redigir. Isso vendo outras linguagens, mas também aprendendo, tendo conhecimentos, né? Pensamos também numa possibilidade que é a organização de um banco de questões de provas, mas construídas colaborativamente. Por que tem que ter questão de inglês, questão disso, questão daquilo, e não questões por eixo? Questões por eixo ficariam muito mais inteligentes, muito mais analíticas, careceriam de maior associação do aluno, de maior trabalho de articulação de conhecimento. Então, a gente entende que isso seria muito, muito, muito legal, tá? Bem, eu já estou finalizando, tá? Porque eu tenho certeza que vai ter muita conversa aí para depois. E aí, deixa eu só tomar uma água aqui, porque já está falhando a voz. Tem alguém aí com o microfone ligado, por favor. Então, gente, para finalizar essa prosa, o que eu percebo? O que nós percebemos, né? Que hoje, nos espaços acadêmicos, nas universidades, nós temos, sim, alguns momentos e lugares coletivos. Por exemplo,
Tem sala dos professores, tem conselho de classe, tem reuniões pedagógicas, tem reunião de planejamento, tem reunião de NDE. No entanto, nesses espaços e nesses momentos se cumprem atividades muito burocráticas. Ou então são atividades que exigem respostas emergenciais para problemas emergenciais. Esses espaços deveriam ser diferentes, deveriam ser espaços para reflexão, deveriam ser espaços para transformação da prática educacional. Sabe por quê? Porque a nova educação tem que nascer dessa educação, dessa que já existe. O novo professor temos que ser nós, porque não vamos morrer amanhã e nascermos de novo. Nós seremos o novo professor. Nós temos que estar predispostos a essas mudanças. Nós precisamos aceitar os desafios, por mais caretas que nós sejamos a alguns temas. Não há como negar as tendências, não há como negar que os tempos estão diferentes, que nós precisamos dessa flexibilidade. E aí fica a minha pergunta: até quando você vai trabalhar sozinho? Nós temos aqui algumas referências. Este material vai ficar disponível para vocês. Temos referências e temos leituras recomendadas. E eu gostaria agora de parar essa apresentação, porque eu quero que a Cléo retome e eu quero ver o que o povo está falando aqui no nosso chat. Tem mãos levantadas? Tinha a Bruna estava um tempão com a mão levantada. Você está aí, Bruna? Bruna, vamos lá, fique à vontade. Bruna, cadê você? Você desistiu, menina? Pessoal, agora é hora de abrirem os microfones, tá? Cléo. Oi, quem está falando? Professora Kátia. Oi, Kátia. É que eu vi a Estefânia com a mãozinha levantada. Desculpa, Kátia. Então, eu passo a palavra para ela, né? Para mim era só uma participação, mas pode passar palavras para os professores, tá bom? Depois você... Estefânia, fica à vontade, pode falar. Oi, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos, professora Tânia, professora Kátia, professora Cléo. Eu vi a apresentação, vi falando sobre a questão das comunicações através dos dispositivos que a gente tem. Eu, particularmente, eu acho que é de grande valia tanto esse compartilhamento entre nós, professores, né, assim como também abrir esse espaço para os alunos, né? É uma facilidade, a gente precisa andar conforme, né, dançar conforme a música. E embora estejamos todos em faculdades de tecnologia, trabalhamos com tecnologia a todo momento, a gente ainda tem alguns perfis com dificuldade de trabalhar com esse tipo de material, né? Então, a gente, às vezes, lida com alguns colegas que acabam avessos a essas comunicações, né? Não entendendo aí como funciona corretamente e quais os objetivos, né? Aí eu gostaria de levantar um raciocínio aqui com todos que estão presentes. Quais seriam as possibilidades, né? O que a gente pode fazer para tentar melhorar essa comunicação? Às vezes eu procuro ser bastante clara e especificar exatamente quais são as mensagens, as informações que estão sendo trocadas. Alguns colegas não sabem interpretar, até porque um grande comunicação. Estefânia, está cortando. Estefânia? De espírito e humor. Oi, Estefânia. Aquilo se torna Estefânia? né?
o seu áudio cortou muito, a gente perdeu um pedação. Você sumiu agora. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora você voltou. Sumiu Voltei. de novo. Voltei? Estão me ouvindo? Voltou, sim. Legal. Aproveita e faz um resumo do que você disse nos últimos minutos, porque a gente perdeu. Tá certo. Eu falei que, embora estejamos nessa era da faculdade de tecnologia, a gente ainda tem alguns colegas avessos, né, a essas novas formas de comunicação. E quais seriam as dicas, né, ou o que a gente pode melhorar para poder angariar esses professores que às vezes sentem essa dificuldade ou têm essa aversão? Porque hoje eu sinto que um ponto muito importante é que, embora a gente tente especificar, explicar, colocar maior riqueza de detalhes na informação que está sendo passada, tudo depende muito da forma como essa mensagem está sendo recebida. Então, às vezes, o cara não está num bom dia, mas ele entende tudo errado que você escreveu. E aí torna-se todo aquele redemoinho. Então, queria compartilhar assim, se a gente tem alguma dica, alguma forma que a gente possa melhorar essa comunicação e fazer, de fato, ela ser válida. Stefânia, Thelma, você me permite responder para ela? Quer dizer, eu vou tentar responder, Stefânia. Claro que sim, Cléo. Eu te diria que... E me ajuda aí, Thelma. Eu te diria que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Sendo muito, muito, muito esclarecedora, né? E que a resistência, qualquer tipo de resistência, e assim como o preconceito, quem é a mãe da resistência e do preconceito? O medo, né? E todos nós temos medo de alguma coisa. Alguns de nós temos medo de tudo. Outros de nós têm medo de barata, de inseto, de tecnologia, de ser descoberto. Tem professor que fala assim, se descobrirem que eu não entendo nada disso. Nossa, que vergonha, né? Eu não sei nem ligar o computador, por exemplo. Estou dando exemplos bobos. Mas, Stefânia, quando a gente fala assim, eu pedi para um colega participar na sala de professores que a gente montou num grupo de Zap, e ele não aparece, não aparece, não aparece. Então, a gente tem que descobrir por que ele não aparece, não aparece, não aparece. Ele tem alguma resistência? Ele oferece alguma resistência? Que medo que ele tem? Né? Ele tem... a única dica é o trabalho em equipe. Se eu falar... a gente tem tido experiências muito curiosas. Quando você está num grupo de 80 professores, alguns raramente fazem uma intervenção lá na nossa sala de professores. Voltando a explicar, nossa sala de professores é um grupo de Zap. É um grupo em que acontece de tudo. Lá, sem que a gente perceba, lá tem capacitação, lá tem autoatualização, lá tem troca de figurinhas, lá tem piada, lá tem... A gente faz tudo que deveria ser feito por um grupo de professores. Bom, mas quando a gente reduz, por exemplo, esse grupo para um grupo de 10 ou 12, que é especificamente de um semestre, de um projeto integrador, as intervenções já são mais frequentes. As intervenções daquele mesmo professor que era ausente no grupo de 80, elas começam a aparecer mais no grupo pequeno. Então, todos nós temos receio da entrega, lógico. Todos nós temos receio da exposição. A gente adora o Instagram, a gente adora o TikTok, a gente adora essas... E eu estou falando a gente para ser simpática, tá? Porque eu odeio, eu detesto. A gente gosta desses lugares, por quê? Porque a gente pode melhorar a foto, porque a gente pode só postar foto, inclusive. Eu não preciso falar nada. Eu posto uma foto com um livro que eu acabei de comprar. Ninguém vai me perguntar se eu li, se eu gostei, o que eu achei, como é que isso se relaciona com não sei o quê, com não sei o quê. Ninguém vai me perguntar, né? Eu posso postar uma foto só
de uma refeição em comum lá na cozinha da minha casa, com eu e o meu marido, o professor e a esposa, o casal de 2 professores ou 2 professoras. Mas eu não tenho que explicar nada. A foto resolve tudo nessas instâncias, né? Eu não tenho que conversar muito, eu não tenho que me expor muito. Eu estou expondo uma coisa que não sou exatamente eu. É uma imagem que eu criei, né? Isso também não estou falando nenhuma novidade, todo mundo fala sobre isso hoje nas academias, os psicólogos falam, os analistas falam, os estudiosos de educação e psicologia falam. A gente gosta dessas instâncias porque a gente cria personas, e personas não conflituosas, personas bonitas, personas que fazem coisas bacanas, né? Outra coisa é você participar de um grupo que usa o Zap para trabalhar, para discutir assim, metodologias, né? Como é que você está trabalhando com vídeo, isso? Como é que funciona? Me explica. Eu não sei gravar videoaula. Não, você não vai gravar sozinho, você vai gravar com um grupo. Esquece isso, ninguém vai gravar sozinho. Aí, o que você sabe fazer? O que o outro sabe fazer? Né? Então, são instâncias muito diferentes. A gente não tem o menor interesse em desenvolver influencers, tiktokers, nada disso. Né? A gente... Oi? Bom, o que a gente quer e a gente está propondo aqui são atuações, são trabalhos, são conversas, são reflexões colaborativas que, pela natureza do nosso lugar, que é a educação à distância, elas devem acontecer, essas interações, essas colaborações, elas devem acontecer nos meios digitais, né? Afinal de contas, nós somos profissionais, nós somos professores da educação à distância. Então, se eu proponho educar alguém à distância, isso significa que eu também posso aprender à distância. Significa, primeiro, que eu acho que eu posso ensinar à distância. Então, se você pode ensinar, a gente supõe que você pode aprender também à distância. Né? E quais são os canais que a gente tem para fazer isso? Né? Então, Stefânia, nossas primeiras tentativas de grupos de discussão lá no Zap, era muito eu, os que apareciam, né? Porque muitos não aparecem, mas era muito eu. A primeira pessoa do singular é de uma frequência altíssima. Rara, hoje é muito curioso, porque nós migramos para a primeira do plural. Então, é muito comum lá na discussão, chega um colega novo, chegam 2, 3 colegas novos, e a conversa começa. Olha, nós aqui, a gente costuma fazer assim. Olha, nós temos a nossa biblioteca. Olha, nós indicamos, nós decidimos quais os vídeos que a gente vai indicar, nós decidimos quais os textos, os artigos, a gente traz tudo para cá e a gente vai discutindo, e a partir daí a gente constrói em conjunto, né, um repositório para os nossos alunos, né? E isso é muito importante, a gente diminuir o eu, né? A gente começar a usar o nós, a gente começar a construir uma relação de, como disse a Thelma, de confiança, de respeito, a gente respeitar e entender o medo das pessoas, a gente respeitar e entender as limitações das pessoas, né? Então, todo mundo lá no Zap, no Sala dos Professores, sabe que eu e a tecnologia somos assim, brigamos eternamente. E aí eles, muito bacanas, eles me ensinam, eles me trazem
tentam me convencer, nem sempre conseguem, né? Mas a Simone Viana, a Karina, a Thelma, a Leila, muitos colegas, o Claudemir, muitos colegas, o que eles fazem? Eles tentam diminuir a minha resistência, que pode ser uma resistência geracional, não é verdade? Às tecnologias. Isso não significa que eu permaneça plantada onde me puseram, como diz uma personagem do Machado de Assis. Eu sou avesso a mudanças, diz a personagem. Onde me plantaram, eu fico. De jeito nenhum, entendeu? Eu não fico plantada. Apesar da minha resistência, eu me mexo. Se me ensinam, eu tento, eu arrisco, eu faço com erro, outros colegas vão me ajudar. A nossa forma de trabalho em grupo encoraja todo mundo, né, a se expor um bocadinho. E quando o colega ainda assim não quer se expor, a gente tem essa conversa, a gente fala, gente, pode se expor aqui, pode se expor. Aqui a gente chora, aqui a gente ri, aqui a gente aprende, aqui a gente ensina, aqui a gente constrói uma convivência entre docentes, sem melindres, sem vaidades. No começo era assim? Não, não era. A gente reduziu vaidades? Muitas. A gente reduziu balões inflados de vaidade. Hoje a gente vê tá todo mundo magrinho, todo mundo fit, né? Porque você não precisa dizer isso para ninguém, mas a vaidade te afasta, né? A vaidade te coloca num lugar especial, a vaidade te coloca num lugar superior, a vaidade te coloca num lugar arrogante. Deixa que eu cuido disso. Eu estou acostumada, eu faço isso. Quantas vezes a gente não fala isso num grupo de trabalho, num grupo para professores? Gente, eu faço isso há muito tempo, pode deixar que eu cuido disso. Eu fico com essa parte. Por que você fica com essa parte? Ensina a gente a fazer, você tem tanta experiência. Você tem... não, nós vamos perder tempo. Se eu for ensinar, a gente vai perder tempo. Não, a gente não vai perder tempo. A gente vai ganhar em colaboração. A gente vai ganhar em expertise. Não vai ser só você agora que sabe fazer, mas essas 200 pessoas aqui também vão aprender. Então, tem muita resistência pelo medo, pela vaidade, pela reserva de território, pela desconfiança, por um monte de coisa que a gente dá. E não é prerrogativa nossa do curso de AD no Centro Paula Souza. A gente vê isso em todos os lugares que a gente circula, né? Então, a academia é a fogueira das vaidades, né? Os professores, alunos imitam os professores, né? Então, quantas vezes a gente não mantém segredo para o outro não roubar? Onde a gente aprendeu isso? A gente aprendeu isso lá na pós-graduação, na graduação, no TCC. Não fala, senão alguém vai pegar. Não é verdade? É isso mesmo, Cléo. Agora, nós e alunos não pertencemos a mundos diferentes. A gente pertence ao mesmo mundo, a gente compartilha dos mesmos temores, dos mesmos preconceitos, das mesmas resistências, né? E para entender melhor o aluno, para entender por que o aluno por que é tão difícil lidar com ele, a gente também tem que entender por que é tão difícil lidar com o professor, né? Por que eu falo oi e o colega se ofendeu? Por que eu tenho que falar de outro jeito para o colega não se ofender? Por que ele entendeu mal a minha mensagem, como a Estefânia estava falando? Ele entendeu mal a sua mensagem, Estefânia? Ou porque ele leu superficialmente e correndo, como a gente faz o dia inteiro. Então, alguns de nós, apesar de não ter a competência da leitura rápida, são obrigados a fazer isso enquanto está dirigindo, enquanto está dando uma aula, e blá, blá, blá. Ler rapidamente por cima algum texto já conduz
para má interpretação. Ele pode ter entendido mal, porque, como você mesma disse, ele já estava prevenido. Ele estava num mau dia, ele estava prevenido, e ele recebeu e leu como ele queria que você tivesse escrito para ele brigar com você. Tem um monte de problemas na comunicação, um monte de problemas, que não são só do emissor. Lógico, né? São do emissor, são do receptor, são do canal, tem problema em todas as dimensões da comunicação. Agora, quem está emitindo uma mensagem tem que pensar em tudo isso, né? E conhecer muito bem o seu público. Já falei demais, Thelma, a Lidiane está aqui, coitadinha, com cãibra, com a mãozinha levantada. Estefânia, se a gente te ajudou, se a gente não te ajudou, entra na fila de novo e faz outra pergunta. Eu posso só dar uma conclusão bem rapidinho, já vou passar a palavra para a Lidiane. Eu estava aqui escrevendo, mas eu acho que é mais prático falar. A Estefânia perguntou também sobre a má interpretação, né? Às vezes o texto escrito, o texto do WhatsApp, que é mandado às pressas, falta uma vírgula, falta uma interrogação, também pode ocasionar essa falta de interpretação ou má interpretação. E eu vou dizer que a resposta para isso são duas coisas sobre as quais eu já falei hoje: respeito e inteligência emocional. Se a pessoa te entendeu mal, não era nada daquilo que você disse, não foi a sua intenção, volte na conversa e diga: olha, colega, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Aí vai e recupera, fala de outra forma: olha, eu me referi a isso. Ou seja, retira o mal entendido para que aquilo não se alastre, para que não continue. Entenda, tenha você a inteligência emocional para entender que é o outro que está nervoso, o outro que está com problema. Não cria ali um problema maior do que o que já existe. Eu acho que é isso, sabe? Lidar com gente nem sempre é fácil, mas é delicioso, como eu sempre digo. Lidiane, fica à vontade. Eu vou. Vocês me ouvem bem? Tá tudo ok? Sim. Só fazer colocar aqui um depoimento breve, porque a Thelma deu o exemplo da nossa sala de professores, né, o grupo de Zap do PI, e aí eu vou dizer que quando eu me juntei à equipe de mediadores dos PIs, eu confesso que eu pensei, uma sala de professores, um grupo do Zap, acho que isso aqui não vai funcionar, né? E aí tive uma surpresa e a dizer que é exatamente como a Thelma colocou aqui na fala dela, muito bem. É um local de extremo apoio, qualquer tipo de dúvida, algum colega coloca, várias pessoas já começam a sugerir, né, soluções para aquele tipo de problema, seja um problema com a tecnologia, uma questão mais pedagógica, uma questão interacional, enfim, então é de fato um espaço, qual não foi a minha surpresa, né, de ver um espaço de tanta colaboração, suporte, o quanto a gente se sente seguro para participar, para colocar dúvida, né? E aí, quando foi a elaboração do plano de trabalho, a mesma coisa. Ok, a sala de professores é um espaço de ajuda, mas daí a gente realmente fazer um plano ali como uma equipe e exatamente como a Thelma colocou. Primeiro semestre, não rodou direitinho, aquela sensação, e aí depois, ao insistir, o segundo semestre já foi muito mais bem sucedido, toda a equipe já se sentiu mais segura, e depois para a gente seguir e ao longo do semestre fazer os ajustes. Mas só para colocar um depoimento aqui do quanto é um espaço onde a gente se sente acolhido, que tem apoio, qualquer tipo de solicitação de ajuda a gente encontra ali, e num espaço onde geograficamente estamos, né, em cada lugar, e ali, né, realmente um espaço de apoio. Então, eu só queria fazer esse depoimento rápido aqui, para dizer que é assim que a gente se sente nesse grupo. Tá Muito bom. legal, Lidiane. Tem uma professora com a mão levantada.
Eu não estou enxergando. Eu posso ir, enquanto a pessoa vai sendo achada, eu posso fazer um comentário? Claro, claro. Eu entrei há alguns anos para trabalhar, a professora Yara, já te passo a palavra, tá bom, Yara? Eu entrei há alguns anos para trabalhar no EAD e eu posso dizer com toda certeza que eu fiz grandes amigos no EAD. Pessoas que presencialmente eu ainda não conheço, mas são pessoas assim, com as quais eu me sinto tão à vontade, que a gente trabalha juntas, que a gente brinca juntas, que a gente conta piada um para o outro, que a gente conta problemas pessoais um para o outro. Então, criamos um nível de proximidade à distância. Olha que coisa incrível. E falando dessa sala de professores, uma coisa que eu esqueci de mencionar é a qualidade de generosidade. Eu nunca vi igual. Nenhum professor guarda nada para si. Então, tem professor que fala assim, eu não sei o que eu coloco no fórum, no próximo fórum, estou sem ideias. Já aparece lá, olha, o meu fórum é esse. O cara coloca lá o fórum, faz uma cópia do fórum, meu último fórum foi esse, o outro, meu último foi esse, pode usar se quiser. Eu não tenho uma planilha, não sei como avaliar. Olha, eu avalio desse jeito, minha planilha é essa, minha é essa, minha é essa. E assim, as pessoas são generosas. Ninguém fica pensando, não, eu que fiz, eu demorei 5 horas para fazer isso, então eu vou guardar, é só meu, só eu vou usar. Não existe. Cada pesquisa, cada método, cada experiência boa que a gente cria, a gente quer socializar, o que é muito gostoso. Professora Yara, fica à vontade, pode falar. Boa noite a todos, todas. Eu sou nova por aqui, eu sou da FATEC Indaiatuba. Eu comecei na orientação de polo do EAD agora em outubro. Então, uma série de aprendizados. Mas tem uma questão, porque eu sou da área de comunicação, que tem me falado, eu falei, olha, isso daqui dá um estudo maravilhoso, né? E que a professora Estefânia falou, que a professora Cleonilde falou agora, que tem me pegado, por exemplo, lá no meu grupo do WhatsApp com os alunos, né? E eu tenho uma das primeiras questões agora na volta que eu falei, pessoal, precisamos pensar em formas mais eficientes de comunicação. E eu brinquei, olha que eu sou professora de comunicação. Falei com eles. Por quê? E hoje também, nas reuniões na FATEC, nessa questão das competências exigidas do profissional, e nós sabemos que a comunicação é uma delas, nós estamos chegando à conclusão, assim, de que existem questões que são mais atitudinais e comportamentais do que técnicas. Então, por exemplo, né, eu vejo isso que a professora Cleonilde falou, pegou muito, porque todo mundo coloca a questão da comunicação como a cargo do emissor. Mas eu falei assim, gente, eu não tenho o que fazer se a pessoa não quiser ouvir, não quiser ler, não quiser saber, né? É um trabalho, a comunicação é um trabalho colaborativo por excelência. Não existe comunicação sem esse intercâmbio de papéis o tempo inteiro. Um momento eu vou ouvir, um momento eu vou falar, um momento eu vou ler, um momento eu vou escrever. E quando nós nos colocamos na posição, ou eu só quero falar, ou eu só quero escrever, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse desafio da comunicação, ele existe, mas nós temos uma série de novas tecnologias e uma série de novos recursos, né? Então, estamos aqui, mas ainda assim, o elemento comportamental e atitudinal é que vai determinar se isso funciona ou não. Né? Então, eu acho muito interessante isso, e se nós estamos falando de colaboração, acho que uma das competências muito importantes é essa, é a da comunicação, porque sem isso não vai ser feito. Né? Às vezes eu digo para os meus alunos, gente, vocês podem falar qualquer coisa, de repente eu posso até discordar, mas eu posso discordar sem agredir.
né? Sem ser agressiva. E aí vem de uma atitude minha atitude como ser humano. Se eu, por excelência, como vocês muito bem colocaram aqui, não tiver essa atitude de respeito, quando eu verbalizar, quando eu transformar isso em linguagem, isso vai sair numa linguagem também desrespeitosa e vai fazer a diferença para o outro. Ai, desculpa, mas eu precisava dizer isso. Não, imagina, Yara, imagina. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai ter nessa SPAP, a gente vai ter uma fala para os orientadores de polo, ou sobre a orientação de polo, que tem muito a ver com a questão da comunicação, e a gente vai encerrar a nossa SPAP com uma fala sobre fóruns, que, veja, o fórum, desde sempre, é o lugar da interação, é o lugar do debate, é o lugar do encontro entre pensamentos diferentes, mas que negociam, que se conversam, enfim. Se você, o que eu estou dizendo é, desde hoje, quando Thelma expõe a nossa questão da colaboração, né? Que colaboração significa interação entre pessoas que têm algum objetivo comum. Se você não tem objetivo comum, fica muito difícil, mas pessoas que têm um objetivo comum, elas têm que interagir de forma colaborativa para atingir esse objetivo comum. A questão da comunicação é o calcanhar de Aquiles de todo esse caos que a gente está vivendo, né? Então, o que você vive lá no seu grupo com os alunos do seu polo, você pode multiplicar aí por 100, é o que a gente vive nos chats com os nossos alunos, né? E muitas vezes também com os professores. A gente tem aqui um monte de colegas, né, que estão falando sobre isso, como eu me relaciono com o meu mediador, como eu me relaciono com o meu RD, Então, o problema da comunicação hoje, né, e aí eu vou citar um professor meu que também tem um problema geracional, lógico, porque para nós velhinhos, as coisas eram muito diferentes, né? Mas ele diz assim, resolvida a questão da comunicação, e educação é comunicação, resolvida a questão da comunicação, a educação vai virar uma maravilha. Vai virar uma maravilha. Ora, é otimismo demais, né? Que só um velhinho pode ter, né? Mas é exatamente isso, né? Por que o menino não entende? Ele pode escolher não entender a sua linguagem. Então, ele tem uma linguagem, né? Então, os meninos, os nativos digitais e os tiktokers e os instagramers, né? Eles vivem por aí com suas linguagens, que a gente tem que respeitar e entender. Mas, muitas vezes, ele não está disposto, ele não escolheu entender a linguagem, por vezes, formal e rebuscada, com que um professor se comunica ou no Zap ou no fórum, entendeu? O professor também, às vezes, se recusa a ouvir uma comunicação, uma mensagem em que o aluno está falando numa linguagem que ele despreza, o professor despreza. Isso não é português. Sinto muito, professor, é português, sim. Né? É um português, né? Não é o português da norma, não é o português da gramática, mas é português, sim. Agora, tanto o professor quanto o aluno, às vezes, eles não estão dispostos, eles não têm disposição, eles não se colocam disponíveis para entender, para ouvir, para entender. E é uma coisa fácil? Lógico que não. Exige esforço, exige trabalho. Aí tem muita gente que tem esse lema, eu não vou perder meu tempo com isso. Então, quando a pessoa falar para você o argumento, eu não vou perder meu tempo com isso, você já desiste. Você já desiste porque é alguém que não tem entusiasmo pela coisa, é alguém que não quer desenvolver na coisa, entendeu?
o processo de aprendizagem tem uma série de passos. O processo de ensinagem também tem uma série de passos, entendeu? Não é porque tu fez a faculdade, fez o mestrado, fez o doutorado, colocou os seus certificados e diplomas todos na parede, que tu está pronto. O que é isso? Ninguém está pronto. Nunca, nunca. E, por exemplo, você só vai melhorando mediante os seus passos, os passos que você dá junto com os teus colegas, com os teus alunos, né? A docência não é para ficar onde te plantaram. Alguém te plantou num lugar e tu vai ficar ali? Sinto muito. É uma péssima escolha, colega, se você pensar assim. Enfim, Yara, a gente também padece do mesmo mal que você reclamou aí, tá bom? Tem mais alguém, Thelminha? Eu acho que é mais um desafio, né? E é uma oportunidade de aprendizado, porque aí é a hora que você fala assim, tá bom, então o que dá para fazer com isso, né? Quais as estratégias que dá para mudar, né? Outro dia um colega me contou o seguinte, que numa aula de sociologia, mas eu não sei se era só sociologia ou se era sociedade, tecnologia e inovação, não me lembro. Mas ele estava mencionando um determinado período histórico, né, em que a Idade Média, em que se dá a transição daquele modo de produção da Idade Média para a Idade Moderna. É lógico que sem dar esses nomes todos, porque não era uma aula de história, mas ele estava indicando os processos, como é que era, como é que se deu o processo, e ele, empolgadíssimo, ele pegou e falou assim, gente, aí, caralho, aí acontece aí a gente tem a Revolução Industrial que desencadeia todo esse bicho que a gente está vivendo. Um grupo de alunos não prestando atenção à aula, não disponível para ouvir o que o professor estava... A reflexão que ele estava construindo, foi reclamar. Esse grupo de alunos só ouviu o caralho. O resto eles não ouviram, não interessava. Eles estavam de olho em como o professor falava, que linguagem o professor utilizava, né? E aí eles foram reclamar do professor. É um professor brilhante, é um professor que trabalha muito bem, é um professor que agrega muito, né, a qualquer FATEC, a qualquer curso em que ele estiver. E daí, quando a gente se empolga, quando a gente está empolgado, quando a gente está entusiasmado, às vezes a gente escorrega. Caramba, né? Eu levei muito tempo para aprender a falar caramba, né? Porque o caramba substitui o caralho, não é verdade? E aí, esse colega escorregou. O que nos impressionou foi, gente, os alunos estavam mais preocupados com o deslize e a inserção do palavrão do que com todo aquele contexto maravilhoso e esclarecedor que o professor estava trazendo para a sala de aula. Foram reclamar. A coordenação ficou preocupada com o caralho. Não interessou para a coordenação o conteúdo da disciplina, o trato com aquela questão, né? E o Valdecir está aqui sugerindo que substituamos por canário. Valdecir, a gente substitui por um monte de coisa, é verdade. Mas vocês percebem o que eu estou falando? Assim, o não ouvir, eu escolhi não ouvir o que ele está me dizendo. Eu escolhi não participar dessa reflexão. Então, ou eu estou no celular, ou eu estou prestando atenção na roupa do professor, ou eu estou conversando aqui pelo Zap com os colegas, estou falando do professor, olha como ele é ridículo, mas eu escolhi não ouvi-lo. Eu escolhi não ouvir a reflexão que ele quer fazer comigo. É uma questão muitas vezes, de escolher para que você veio, né? Enfim. Tem mais alguém com a mãozinha levantada?
Não, Cléo, não temos. Então, a Kátia ia falar. A Kátia disse que iria fazer uma consideração. Uma consideração. Ela vai brigar agora comigo porque eu falei caralho. Não, né, Kátia? não vai não. Porque existe um contexto. Não, de forma nenhuma. Deixa eu abrir a câmera aqui. De forma nenhuma, quem trabalha com a Cléo há tantos anos como eu, a gente já sabe que, inclusive, ela me levou para o bom caminho, entendeu? Ela me fez aprender a falar palavrão, coisa que não era muito do meu hábito. Mas é tão bom, de vez em quando, a gente descer do salto e parar de querer ser a boazinha, a certinha, a legalzinha, né? E, de vez em quando, a gente solta aqui uma troca de palavras não muito convencionais, que a gente depois fica rindo, que é a nossa forma de... a nossa válvula de escape, né, Cléo? Mas, assim, nós também, desde o começo, e quem está com a gente desde o começo sabe disso, o quanto nós sofremos, né, Cléo, para implantar essa questão da colaboração. Nós já falávamos de trabalho colaborativo lá em 2015, né, Cléo? 2016. Foi. E, efetivamente, quando a equipe foi criada, em 2018, aí nós partimos desse pressuposto, né? Então, Thelma, Cléo, eu acho que a questão não é nem o palavrão. A questão é trazer muito mais os colegas para a realidade da colaboração e o quanto isso traz de produtividade para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Então, a Cléo é uma pessoa extremamente vivida e eu aprendo muito com ela, sabe? Então, eu acho que isso é importante, ter a humildade, né? Ela ter a generosidade de ensinar como ela ensina todos os dias, a vocês, a todos nós, quem gosta, quem não gosta dela, quem gosta ou quem não gosta, é uma questão pouco significativa para a gente no nosso trabalho. Então, ouçam a palavra de quem estudou muito, de quem viveu muito a educação como ela, e que tenta plantar, Thelma, como vocês puderam perceber, e eu sei que tem uma legião aí de docentes que hoje agradece muito, né, ter passado por tudo aquilo, por aquelas reflexões, aquele achar ruim, aquele falar por trás, né? Criar um outro grupo para descer a lenha na Cléo. Ai, que mulher, parece que não tem o que fazer, né? Então, a gente conhece o trabalho. E, assim, eu falo, Cléo, olha, pensei nisso, ela já desenhou, ela já fez para mim, era isso que você queria? Eu falei, Cléo, a gente pode melhorar aqui. Por isso que isso chama-se equipe. E ela fala sempre isso para mim. Ela fala, Kátia, se você não delegar, se você não dividir com a sua equipe o que você precisa, você não consegue pensar em tudo. E eu, humildemente, entendo, porque o que ela está dizendo é uma forma generosa dela contribuir para o meu sucesso e para o meu conhecimento. Então, eu não puxo a sardinha, não jogo confete nela. Ela, quando tem que me chamar atenção, ela chama. Eu, quando tenho que chamar a atenção dela, eu me calo. Ela já entende. Então, eu não preciso, às vezes, de palavra. Para não me estender, eu gostaria de pedir que todos esses 156 docentes que estão aqui, já chegamos até a 159, aproveitem essas reflexões. Não é para você ser mais bonzinho ou menos bonzinho, ou mais chatinho. Não, aproveitem, se apropriem dessas reflexões e aprendam, né, como eu, todos os dias, Thelma. Como ela fala dos projetos, sabe? Como eu falei para ela, como a gente enche, né, Cléo? E você sabe disso, a boca para falar dos projetos integradores aos 4 cantos, inclusive para a professora Laura Laganá, que sabe, né, todas as vezes que eu encontro com ela, porque agora, né, Cléo, eu brinco com a Cléo que eu vou tomar o chá das 5 com ela para falar dos PIs, e eu quero tomar um outro chá das 6 para falar das disciplinas. Por que tanto sucesso? Porque a gente tem realmente docentes como vocês
que experimentam novas ações, novas frentes e dividem de coração aberto com os demais. Eu acho isso fantástico, fantástico. Thelma, eu vou aproveitar a rasgação de seda que a Kátia fez, né? Não é todo dia, vou aproveitar para pedir para vocês que, dentro de muito pouco tempo, vocês vão ouvir a Kátia e eu falarmos da formação de colaboratórios de estudos de determinadas disciplinas. Então, o que eu gostaria de pedir é: não torçam o nariz de imediato. Não falem mal da gente de imediato. Nos deem uma chance, né? Fiquem muito zen e ouçam, né? Então, a proposta dos colaboratórios não é invenção nossa. A gente não tirou da nossa manga, porque a gente não tinha o que fazer. Então, já há várias áreas do conhecimento, várias instâncias do conhecimento que já trabalham com os colaboratórios, né? Seja para produzir vacina, seja para produzir um projeto pedagógico de curso, seja para fazer brigadeiro. Então, aproveitando a fala da Kátia, nossa, a Kátia agora me pintou, né? Me senti a própria. Então, eu vou pedir para vocês me darem essa chance, né? Então, Kátia e eu, nós vamos, dentro de muito pouco tempo, conversar com vocês, levar até vocês esse projeto de implantação dos colaboratórios de estudos de disciplinas por eixos ou por área. Então, recebam a gente, por favor, com chá, biscoitinho e generosidade, tá bom? Era isso. E tinha um professor, eu acho que é o Valteir, que estava com a mãozinha levantada. Desculpa, gente, eu acho que foi a mão boba aqui que passou por cima. Mil perdões. Eu tô de acordo com tudo. Tá Obrigado, bom, tá desculpa. Bom. É a Thelma, Cléo, que continua agora? É a Thelma? Eu acho, a previsão era, se nenhum colega mais quiser trazer uma intervenção, fazer alguma pergunta, a gente conclui. A gente encerra a nossa apresentação. Finalizamos por aqui. Isso. Tá. Cléo, então, fechando a rasgação de seda, não é rasgação de seda, agora é uma orientação mesmo, que eu gostaria até que tanto os mediadores, quanto orientadores de polo, quanto mediadores, quanto docentes da equipe, que eu sei que aqui estão, né, estão, além de agradecer, deem-nos a oportunidade de apresentar projetos novos para facilitar o trabalho de todas as áreas, de todos os eixos. Nós ficamos muito pressionados, viu, Thelma, né, Cléo, até dezembro, por conta do novo PPC, e a gente não conseguia, sabe, desenvolver ainda algumas ações, mas nós focamos nos novos projetos, e eu tenho certeza que com eles nós vamos ajudar muito os RDs a ter um trabalho mais tranquilo, menos insano, mais produtivo, mais apropriado, dentro do tripé, né, da colaboração, de tudo que foi exposto naqueles 10 tópicos que você tão bem apresentou, a inteligência emocional, a criatividade, enfim, né? Tantas frentes que os docentes, né, todos, mediadores, OPs, RDs, vão poder facilitar o trabalho, vão poder produzir muito mais educação de qualidade do que aquela que a gente vem apresentando até aqui. E a Cléo sabe disso, e vocês devem saber disso. Os projetos integradores, eles, desde o início, professores, eles foram o piloto de todos os projetos. E olha o tempo, né, Cléo, que demandou. E hoje, os projetos integradores, os trabalhos de graduação, eles são vistos com
com muito bons olhos por aqueles que entendem de pesquisa, aqueles que entendem de qualidade na educação e na formação de profissionais aptos para o mercado. Acabou aquela formação mercadológica, né, Cléo, que se vendia cursos e que você montava qualquer coisa e ia lá, ganhava um troquinho para gerentes, coordenadores de projetos nas empresas, etc. Então, hoje, os nossos alunos saem, de fato, através dos projetos e do trabalho de graduação, prontos para o mercado. Com a maioria das disciplinas, também, lógico, o curso ele não se faz com um componente separado das disciplinas. Mas agora, depois de tanto tempo, né, Cléo, nós vamos poder voltar os olhos para as disciplinas. Eu acredito que todo mundo que ouviu a apresentação da Thelma concordou, mesmo porque ninguém discordou, né? Concordou e a Thelma estava focando, repetiu várias vezes a necessidade de interação entre os docentes, né? Entre as pessoas, entre os docentes, né? Agora, as áreas precisam dessa interação, né? As áreas precisam dessa conversa, as áreas precisam desse diálogo, né? Não dá para seguir muito tempo. A gente entende que um projeto pedagógico de curso, por motivos diversos, vai trazer lá uma grade bem divididinha, bem separando disciplinas umas das outras, mas aquilo é um documento. A nossa atuação é outra coisa. E as áreas não podem seguir estagnadas, né? Então, um menino que está estudando matemática, ele pode, ele tem que entender que a matemática e a matemática financeira têm o mesmo pai e a mesma mãe, né? Que são parentes, que as coisas têm parentesco, que as coisas se articulam. Não é possível a gente continuar mais muito tempo, né? No contrapé, inclusive, né? Falando de coisas estagnadas, né? As disciplinas, as áreas todas da gestão, elas, assim como dentro de uma corporação, elas conversam, elas estão sentadas a uma mesa de reunião na figura dos seus gerentes ou dos seus diretores de área, e por que na prática da ensinagem elas não conversam, elas não trabalham juntas, né? Elas não fazem videoaulas juntas, elas não pensam em atividades conjuntas. Enfim, a Thelma trouxe aqui para nós uma provocação, uma reflexão, para a gente ir dormir pensando se a nossa competência para o trabalho colaborativo está bem azeitadinha, né, Thelma? E aí, a provocação que vem depois disso e o que a gente faz com as nossas disciplinas que não se comunicam? O que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode colocá-las para interagir? Enfim. Exatamente. É isso. A Thelminha pode encerrar, então, Kátia? Pode, claro, deve. Bem, pessoal, não há uma conclusão, lógico. A conclusão é que nós precisamos refletir muito sobre isso. Não tem como fechar, não tem um caminho único, não tem uma receita. O que nós precisamos é repensar novas formas de fazer educação, tá? Perfeito. Agora, uma verdade é que não dá para fazer educação sozinho. Não dá mais para pensar no trabalho solitário, tá? Não tem esse espaço mais. E espero que cada um aqui tenha acordado para essa realidade e que ache um caminho aí de trabalho coletivo a partir de então, tá bom? Agradeço pela presença de todos, muito obrigada. Muito amanhã, né, Thelma? Que amanhã tem mais. Obrigada pela presença, Luciano, show de bola, muito obrigada, viu? Te esperamos amanhã. Professora, só mais uma atenção. Eu deixei a lista de presença no chat e faltam algumas pessoas aí para preencher. Eu vou aumentar mais uns 10 minutos para preencher, senão...
Senão Tá vai certo. assistir e não vai ter o certificado, né, Vai Thelma, né, certificado. Cleo? Certo. Gente, Professor Luciano. Oi. Oi, boa noite, Eu é a consigo Carla. acessar O chat para mim não está aparecendo. Não está aparecendo? Nem para mim está aparecendo o Pra mim chat. também. Vocês têm que me mandar um aviso no meu nome. Também não. Eu estou no meu Nem para computador. mim, pessoal. Para mim não aparece. Vocês entraram com o Fatec SP, porque precisa pôr no grupo. Sim, Sim. estava no grupo. Então, faz o seguinte, tá meu nome aqui, Luciano Luiz da Silva. Você clica na carinha e manda uma mensagem para mim pegar o usuário e ativar o chat, para Tá pegar bom. lá a presença. Todas essas mãozinhas levantadas se referem a esse assunto? Sim. Estefânia, Moacir, Gerson, Yara. Olha, Luciano, quanta gente. Então, Todo porque eu mundo- tenho que colocar, senão não pega no chat, né? Pessoal, todos compreenderam o caminho? Basta clicar em cima do nome Luciano e enviar uma mensagem para ele, tá? Isso. Aí E eu já ele ativo. vai incluí-los. só Estou para recebendo aqui, estou ativando. Eu vou deixar mais uns 20 minutos aí o formulário. Professor, quando a gente clica no seu nome, aparece o e-mail, é isso mesmo? Não, não é o e-mail. Você manda no... Contato. Aparece um campinho que você manda um chat para mim. Ah, tá É bem. que tem que clicar nos 3 pontinhos, gente. Não, é no meu rosto mesmo. no É que- rostinho, no Embaixo rostinho do aparece. Luciano. Não, Luciano, se elas clicam no seu nome, abre tipo Não, um no rostinho, na pop. foto. É na no foto. rosto, É, na Diana. fotinho. Uma dica, Da foto. gente. É. Clicar Só na clicar o foto mouse do em cima, professor o Luciano. povo tá enviando aqui, eu já vou ativar. Bom, gente, É, eu tô só uma fazendo dica. isso e não dá certo. Só nos pontinhos que dá certo aqui para mim. Bom, a gente pode tentar da seguinte forma. Comunicação. Eu ia falar isso. A Yara deve estar assistindo a esse problema de comunicação aqui, né? Deve estar morrendo de rir, né, Yara? Porque se ela ainda estiver aí... Ó, eu já vou mandar no professores que não estão no chat, eu vou mandar no próprio... Dessa mensagenzinha eu ponho o link, tá bom? Aí vocês Tá. já fazem. Fica mais fácil. Só uma dica, gente. Clicar sobre o nome do professor Luciano, sobre a foto dele e segurar, para quem tiver no telefone. E aí vai clicar, vai aparecer duas informações, fixar para mim e exibir perfil. Quando você clica em exibir perfil, abre uma janelinha e aí você pode clicar no balãozinho de chat e você consegue conversar com ele. Muito obrigada, ótimo. Viu? Já estamos Obrigada aqui. pelo esclarecimento. Colaborativo. Olha o negócio pegando já, então, hein, Cléo? Muita colaboração nessa reunião. Foi a professora Estefânia que deu o caminho das pedras agora? Sim. Estefânia, posso pedir para você repetir em fala mais lenta, um pouquinho mais lenta? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Podemos encerrar, Cléo? Eu pensei que a Estefânia fosse repetir a informação. Posso repetir? Só um instante. Vamos lá. Na foto do professor Luciano, quem tiver com o telefone, segurar com o dedinho sobre a foto dele, vai abrir uma janelinha com duas informações, perguntando se você quer fixar a imagem dele ou se você quer exibir o perfil. Clica exibir perfil, vai abrir uma nova janela, e ali nessa nova janela tem um e-mail do professor Luciano e tem alguns ícones abaixo da foto dele. E tem um balãozinho de conversa. Quando você clica lá, você consegue entrar no chat e conversar em particular com ele. Obrigada, Estefânia. Obrigada. Por nada. Bom, Luciano, a gente está se retirando da sala e você pode deixar aí o formulário ou não precisa mais? Não, vou deixar mais uns 20 minutinhos, vou deixar. O pessoal que está mandando, eu estou mandando um link direto. Tá bom? Legal. Tá certo. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite. Obrigada, Thelma. Obrigado, boa noite, boa noite. Tchau, obrigada, gente. professores todos. Até amanhã. Até amanhã, Cléo. Tchau. Tchau. Professor Luciano.
Oi, pode falar. Oi, sou eu, a Carla, novamente. O senhor pode ver se já deu certo? Eu mandei num balãozinho, como a professora Estefânia explicou. Vou achar seu nome, porque te mandaram um monte de gente aqui. Tá bom, é Carla Alessandra, tá bom? Carla Alessandra? Gente, será que não é mais fácil enviar um link só lá no grupo dos professores no WhatsApp? Não é mais simples? Eu faço parte do grupo. Se alguém conseguir pegar, pode pôr lá. Então, porque eu acho que daí fica melhor, né? Se enviar lá no grupo. Quem tá mandando aqui, eu tô enviando, entendeu? Eu não tenho também ver. Dá uma olhada que o pessoal, alguns já tá no chat. O chat eu coloquei eu mesmo, entendeu? Até mandei um print para você, professor, que o chat aparece apagadinho para mim, pelo menos aqui. Professor Luciano, é professor Edson Demétrio, é só para validar, tá? Para mim, continua não aparecendo, e eu consegui... Edson Demétrio, mas eu acabei de mandar, eu já mandei mensagem aí para você. Eu não sei se você recebeu. Eu tô com bastante mensagem aqui. Ah, então tá bom, professor. Eu espero, não tem pressa não, pode ser a qualquer tempo. Professor Luciano, Rosimário, eu também não estou tendo acesso ao chat. Então, eu estou mandando, você me manda no balãozinho que eu estou mandando separado. Porque para colocar também não o estou chat, conseguindo. eu pôr no grupo, Professor Luciano, então. quando abre, aparece uma mensagem para criar o próprio formulário. É isso que está aparecendo para mim. Ele vai pedir, não é para criar o próprio formulário, ele vai pedir você tem que ter o @fatec.sp.gov.br. Eu tenho, eu até mandei uma imagem aqui no chat do que está aparecendo. Vou mandar de novo, aí, ó. Acabei de mandar de novo. Ai, não está indo. Aí, acabei de mandar de novo. É isso que acontece. Não, eu tô dentro aqui da plataforma Teams, tenho as minhas equipes, está tudo aqui, não tô certinha. E é isso que aparece para mim. Qual é o seu nome? Ana Cláudia Pozo Grieco. Ana Cláudia? Professor Luciano, uma das... Ana Cláudia, então, eu estou mandando um link aí no seu chat. Clica no link que eu estou mandando, mandei agora. Ana Cláudia Pouso, né? Certo. Mandei o link agora. O link vai direto para o formulário. Novamente, ó, acabei de abrir exatamente a mesma imagem que eu acabei de mandar para você. Você mandou aonde a imagem? Aqui? Aí no chat, tá. Você não tem permissão para visualizar ou responder então, a é porque você está logado em outra conta. Tem que sair da conta. Acho que está Paula Souza, o ETEC, tem que sair. Tem que estar logado. Não, eu não sou da ETEC, eu sou da FATEC. Eu estou aqui no meu Teams mesmo, tem minha foto, é o Teams que eu uso. Aí é Forms, entendeu? É Forms. Você precisa desconectar da conta, senão ele não vê. Tá bom. Isso que está sem permissão. Vou tentar pelo celular. Obrigada. Luciano, boa noite. É a Mara. O professor Terson, um outro integrante aqui do grupo, ele comentou de um grupo de WhatsApp e pediu para você colocar, o que me gerou... mas eu não tenho esse grupo, entendeu? Eu não faço parte. Eu não faço parte. Eu gostaria de fazer. Com quem que eu falo? Então, eu não sei quem que é o dono desse grupo. Com a Cleo. Fala com a Cleo, Estefânia. Ela que coloca você. Ah, tá certo. Certo? Vou mandar um chat para ela. Obrigada, professor. Ela coloca rapidinho. Eu não tenho acesso ao grupo. Luciano, por gentileza, tá jóia. você liberaria o meu? Porque... Espera um pouquinho só um minutinho. O seu nome qual que é? Valteir Benedito Vaz. Valteir? Achando o seu nome aqui. Você mandou uma mensagem para mim? Eu não estou achando, Valdeir. Então, achei. Eu estou mandando agora para você. É Valteir, né? Foi o link. Agorinha foi no... Só clicar no link. Valeu, meu caro. Obrigado.
Ô, professor Luciano, desculpa perguntar, mas Edson Demétrio você não encaminhou ainda não, né? Não sei, deixa Porque eu não ver. está aparecendo. Vou dar uma olhada aqui. Nem a Carla Alessandra. A Carla Alessandra está indo agora. Então a Carlinha manda para mim, Luciano. Eu peço para Pode ela me mandar ser, aqui é pro o lado. mesmo link, entendeu? Ele está aberto até 9h30 aí para vocês fazerem. É só pôr o Carlinha nome não é e CPF. Nem CPF, é nome e e-mail que é principal e se foi com presente, entendeu? Tá bom, a Carlinha não é Vocês muito não tinham confiável não, mas eu vou Professor chantagear ela Luciano, eu aqui. vou mandar no grupo de todos que eu tenho parte do EAD, tá bom? Tá bom, você pô, eu vou deixar até 9h30, tá bom? Professor Luciano, boa noite. Aqui é a Camila, Camila Papa. Eu já mandei uma mensagem para o senhor, estou aguardando também, tá bom? Acho que Camila eu já mandei, não chegou não? Eu já mandei o link. Não, não chegou não, professor. Camila Papa? Isso, da FATEC de São Sebastião. Foi agora. Ah, então tá bom, muito obrigada. Tá. Eu acho que não está faltando mais ninguém. Todos que me mandaram, eu mandei, entendeu? Na próxima reunião, se vocês não tiverem o chat, tem que me avisar para eu habilitar, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, professor.